Em 25 de novembro de 1970, um excêntrico literato japonês do pós-guerra entrou junto com sua milícia privada no quartel-general do Exército do Japão. Ele sequestrou um comandante do exército e fez um discurso patriótico para os soldados japoneses. Ele tinha um único objetivo: restaurar o poder do imperador. Mas o exército não o ouviu, e ao fracassar em sua tentativa, ele cometeu suicídio, deixando para trás uma vasta obra literária que lhe rendeu aclamação internacional em vida e até mesmo uma indicação ao Prêmio Nobel de Literatura. Mas acima de qualquer escrito, sua obra mais importante foi essa última ação, uma revolta contra o Japão do pós-guerra que tanto o adoecia. Seu nome era Yukio Mishima, também conhecido como o último samurai do Japão, e vamos apresentar a sua vida, que foi tão interessante quanto a sua morte. Aqui é Reinaldo Carrillo e este é La Nueva Enciclopedia. Kimitaka Hiraoka, que era o verdadeiro nome de Mishima, nasceu em Tóquio em 1925. Por parte de pai, ele de fato descendia de samurais, pois sua avó paterna pertencia a um clã de renomados samurais do Japão. Ela foi quem criou o pequeno Mishima com mão dura até os 12 anos, quando sua avó faleceu, e Mishima ficou aos cuidados da mãe. A infância de Mishima foi bastante difícil, pois sua avó exercia um forte controle sobre toda a sua vida. Graças às suas raízes nobres, o jovem Mishima pôde estudar na escola Pierce, um colégio frequentado apenas pela aristocracia japonesa. Mishima podia ser de fato um samurai por educação, por sangue e por genética, e durante toda a sua vida ele quis ser fiel a essa identidade. Mas não bastava possuir o sangue, ele precisava se tornar o samurai que aspirava a ser. O maior objetivo da sua vida era justamente alcançar todos os atributos de um guerreiro, como ele expressou em um de seus livros. Mas Mishima ainda estava muito longe de ser um guerreiro durante sua juventude, como ele disse em suas próprias palavras. Eu estava desprovido de carne, de realidade e de ação, e essas são coisas que chegariam à sua vida mais tarde. Por enquanto, para o jovem Mishima, bastava viver recluso, lendo e escrevendo. E situando-nos nos anos de sua juventude no Japão, aqueles eram tempos de exaltação imperial e do nacionalismo nipônico. Na sociedade japonesa reinava o culto ao herói e as antigas façanhas patrióticas. Estava em alta a literatura sobre os samurais e livros escritos por eles. E o jovem Mishima não foi exceção a essa regra. Ele costumava ler o Hagakure, um antigo livro que descreve o código guerreiro dos samurais, e durante toda a sua vida, na verdade, considerou esse livro a matriz de tudo o que escrevia. Esse era o Japão em que Mishima cresceu, um Japão nacionalista que estava muito distante do país pacífico em que se transformou após a derrota na Segunda Guerra Mundial, um pacifismo que ele sempre desprezou, mas sobre isso vamos falar mais adiante. Já falamos do lado paterno, de onde Mishima herdou seu sangue nobre, que exerceu uma forte influência sobre ele, mas o lado materno também é muito importante. Porque é daí que ele herda o dom literário, é graças à sua mãe que ele tem acesso ao mundo da literatura. O pequeno Mishima, com apenas 13 anos de idade, escreveu seu primeiro conto e, aos 16, seu primeiro livro de relatos chamado Uma Floresta em Flor, conquistando assim a admiração de seus colegas e dos professores na escola de nobres. Era realmente surpreendente como um adolescente conseguia escrever tão bem sobre temas como a beleza e a morte, de uma forma tão profunda que qualquer escritor levaria anos para dominar. E é nessa primeira publicação que Kimitaka Hiraoka adota pela primeira vez o pseudônimo de Yukio Mishima, iniciando assim sua bem-sucedida e prolífica trajetória de livros e ensaios ao longo de toda a sua vida. Mas antes de continuar com sua carreira literária, é necessário narrar um evento muito importante em sua vida, a Segunda Guerra Mundial. Um dia, durante a guerra, Mishima recebeu um telegrama. Tratava-se de uma ordem de alistamento para o exército japonês, para a guerra. Imediatamente, Mishima foi ao quartel com grande entusiasmo, mas também com as sequelas de um resfriado que havia pegado no trabalho. Quando chegou a hora do exame médico, Mishima não parava de espirrar e tossir, e um médico inexperiente diagnosticou erroneamente tuberculose. Mishima, em vez de contestar, simplesmente ficou quieto sobre o erro e foi mandado de volta para casa. Mishima relata com suas próprias palavras que, uma vez que deixei para trás os portões do quartel, comecei a correr pela encosta nua e ventosa que descia. Minhas pernas me levavam apressadamente em direção a algo que, de qualquer forma, não era a morte. Fosse o que fosse, não era a morte.
Embora desde pequeno sentisse esse impulso romântico por uma morte precoce, certamente Mishima ainda não era um samurai. Ele não tinha o que no futuro chamaria de coragem física. O Mishima, que sequestrou o comandante do exército japonês, estava muito distante do jovem que simplesmente preferia ler e escrever na penumbra da noite, longe do sol que tanto amaria quando adulto. Era o mesmo Mishima que escreveu este poema durante a Segunda Guerra Mundial. E a luz ainda se derrama sobre os homens que louvam a claridade, eu fujo do sol e lanço minha alma ao fosso abrigado. Mas, já adulto, Mishima chega a compreender que para essa morte romântica era imprescindível ter um físico imponente e uma musculatura escultural. Porque para ele todo confronto entre uma carne fraca e a morte era inadequado, e com apenas 18 anos ele se sentia incapaz para esse falecimento prematuro que tanto desejava. Em uma entrevista alguns anos depois, Mishima expressava que durante a guerra, a consciência de que a morte estava próxima era um estado mental mais feliz comparado ao do presente. E embora pareça estranho, não só lembro desses pensamentos na minha memória como algo bonito, mas também as pessoas ficam estranhamente felizes em tempos assim. E pareça bonito, curiosamente. Outro evento importante na vida dele também se relaciona à Segunda Guerra Mundial, envolvendo o sol e a construção daquela musculatura escultural. Em 15 de agosto de 1945, quando o Japão perdeu a guerra, Mishima caminhava sob um sol implacável. A guerra havia terminado, mas a luz do meio-dia brilhava exatamente como antes. O fim da guerra foi um ponto de inflexão em sua vida, e essa data deixou uma marca indelével em sua memória, porque com o tempo ele começou a associar aquele sol exuberante do verão da derrota com a destruição generalizada do Japão. Esse sol, que ainda desagradava ao jovem Mishima, era o mesmo que brilhou sobre as asas dos aviões militares, sobre as florestas de baionetas, nos distintivos dos bonés militares e no sangue que os japoneses derramaram na guerra. Nesse dia ocorreu o primeiro encontro inconsciente de Mishima com o sol, um dia que ele jamais esqueceria, porque o Japão também nunca mais seria o mesmo. Após a guerra, sua hostilidade ao sol diminuiu com o tempo. Aos poucos, ele começou a desconfiar da noite, que tinha tanta importância para ele durante a Segunda Guerra Mundial. E finalmente, em 1952, aconteceu sua reconciliação com o sol, enquanto viajava para o exterior pela primeira vez a bordo de um navio. A partir de então, ele foi incapaz de se separar dos raios do sol durante toda a sua vida. Os raios do sol ficaram associados à vida dele e à sua carreira literária. Dos raios do sol, ele obteve a inspiração para construir um físico poderoso, que o transformaria em um importante representante do fisiculturismo no Japão. Levantando os pesados ferros dos halteres, ele compreendeu que músculos fortes, abdômen definido e pele resistente correspondiam àquele espírito de luta que ele tanto almejava. Do aço frio, ele adquiriu um novo tipo de conhecimento, um conhecimento que os livros não podem ensinar. E é muito interessante observar que Yukio Mishima foi de fato um literato, mas um bem peculiar, já que foi através do treinamento e não das palavras que ele alcançou o que buscava em sua vida, desenvolver os atributos de um guerreiro. E ele refletia que por mais que o filósofo, na solidão de seu quarto, meditasse sobre a ideia da morte, esse filósofo continuaria sendo incapaz de compreendê-la enquanto estivesse dissociado da coragem física. Porque para ele, a coragem física era a origem desse desejo de compreender e valorizar a morte, e isso não se conseguia lendo e acumulando escritos. Por isso começamos explorando esse lado da vida dele antes da carreira literária. Porque Mishima desejava ser realmente lembrado, acima de qualquer coisa, como um homem de ação, e não simplesmente como um escritor, como qualquer outro. Era um literato, sim, mas era alguém que considerava que as palavras são ilusões quando estão desligadas da ação. E sua visão sobre as palavras o torna um caso especial na literatura moderna. Apesar disso, sua carreira literária é mais do que digna de menção, porque entre todas as suas publicações há verdadeiras joias que valem muito a pena ser lidas. Seu primeiro romance foi publicado em 1949 e trata-se de Confissões de uma Máscara. Um romance autobiográfico publicado após a derrota do Japão na guerra, onde Mishima confessa sua inclinação pela homossexualidade. Um ano depois, publica Sede de Amor, seu segundo romance com o qual obteve ainda mais popularidade. Com esse trabalho, durante a década de 50, publica Cores Proibidas, Morte no Estio, O Rumor das Ondas, As Sete Pontes. E se destaca entre todas O Pavilhão de Ouro,
um romance inspirado em um fato real, como muitos outros dos romances que ele escreveu. Já na década de 60, Mishima havia se tornado uma figura realmente especial dentro do seu país e também uma referência para aqueles jovens descontentes com a decadência do Japão do pós-guerra. É nesses anos que ele publica O Marinheiro que Perdeu a Graça, um importante ensaio autobiográfico chamado O Sol e o Aço, onde Mishima relata sua história pessoal com o treinamento. Agora, sobre sua obra literária nesta última década, destaca-se sua última grande obra, O Mar da Fertilidade. Uma tetralogia de livros composta por Neve de Primavera, Cavalos Desbocados, O Templo da Alvorada e A Corrupção de um Anjo, cujo último capítulo ele terminou e entregou no mesmo dia em que executou seu golpe de Estado nos quartéis japoneses. O Mar da Fertilidade é uma peça-chave e decisiva na vida e na obra de Mishima, já que os 4 livros tinham um significado vital para ele. Poderíamos dizer que é seu testamento ideológico, já que esses livros são fundamentais para entender o pensamento do autor. Sobre essa tetralogia, ele explicou o seguinte em suas próprias palavras: dividi minha vida em 4 rios: o rio dos livros, o rio do teatro, o rio do corpo e o rio da ação, e esses 4 rios desaguam no mar da fertilidade. Quem lê a tetralogia pode notar como Mishima retratou em cada capítulo a decadência do Japão. O protagonista, o advogado chamado Honda, que aparece em todos os livros, é a viva encarnação da decadência que Mishima abominava. Honda foi um homem que, em sua juventude, no início do século XX, viveu dedicado à razão e aos estudos, e na velhice acabou se tornando apenas mais um japonês da época, um homem milionário, cômico, cuja grande reputação em sua carreira desmorona ao protagonizar um vergonhoso escândalo sexual. Cada livro da tetralogia é diferente do outro, e Mishima utiliza a reencarnação como um recurso literário importante para desenvolver uma trama interessante, que começa na Era Taisho, que vai de 1912 a 1926 e termina no Japão liberal de 1975. No entanto, apesar de a reencarnação ser fundamental na tetralogia, Mishima não acreditava nisso. Ele não acreditava na reencarnação, pois pensava que seu espírito e seu corpo não eram intercambiáveis, e que seu espírito não seria nada sem seu corpo, assim como seu corpo também não seria nada sem seu espírito. E como unidade, deveria morrer eternamente em 25 de novembro de 1970, o dia em que terminaria sua última obra e se suicidaria após fracassar em seu golpe de Estado. Não se pode esquecer que Mishima dominava muito bem o poder da palavra. De fato, em 1968 ele foi indicado, mas infelizmente não lhe concederam o prêmio. Talvez suas ideias nacionalistas e tradicionalistas tenham influenciado, embora ele não tenha recebido o prêmio. Em vez disso, quem recebeu foi seu amigo Yasunari Kawabata, tornando-se o primeiro escritor japonês a conquistar um prêmio Nobel. Mas Kawabata chegou a dizer sobre Mishima, abre aspas, "Não entendo como me deram o prêmio existindo Mishima. Um gênio literário como ele só nasce a cada 2 ou 3 séculos. Ele tem um dom quase milagroso com as palavras." Fecha aspas. Nesse mesmo ano, em 1968, Mishima funda um de seus projetos mais importantes, o que ele chamou de Sociedade dos Escudos, uma associação de jovens universitários. Samurais a serviço do imperador japonês, cujo objetivo era recuperar a chama perdida do espírito dos guerreiros. A sociedade podia treinar com o Exército de Autodefesa do Japão e chegou a ter cerca de 300 membros. No entanto, nunca tiveram acesso a armas. Os membros não recebiam nenhum pagamento, apenas lhes eram fornecidos um uniforme de verão e outro de inverno, além de capes e botas. E o famoso uniforme de combate, que foi desenhado nada mais nada menos do que pelo único estilista japonês que havia criado uniformes para o general Charles de Gaulle na França. Toda a receita da organização vinha da totalidade dos rendimentos que Mishima obtinha com seu trabalho literário. À noite, ele escrevia e, durante o dia, assumia a responsabilidade de comandar seu pequeno exército espiritual. Em um manifesto, Mishima expressava seu descontentamento com o Japão do pós-guerra porque considerava que a prosperidade econômica havia transformado os japoneses em comerciantes e que o espírito dos samurais havia se extinguido completamente. Ele também considerava hipócrita o novo Japão liberal, cuja Constituição, redigida e imposta pelos Estados Unidos, obrigava o país a renunciar ao direito à guerra.
Nesse mesmo manifesto, Mishima especificava que a Sociedade dos Escudos era um exército preparado para intervir a qualquer momento, e o momento chegou. Mas antes de narrar esse acontecimento inédito, vamos mencionar um trecho de uma entrevista que Mishima concedeu 4 anos antes de tirar a própria vida, na qual ele expressava: "As pessoas geralmente pensam em um ideal, em uma causa, então logo se cansam de simplesmente viver apenas por viver. E é verdade que quando se trata da morte, elas precisam de uma causa. Isso é o que sempre se chamou de uma causa nobre. Morrer por uma causa nobre é a forma mais esplêndida e heróica de morrer. Se você não reconhece em seu coração os valores que estão acima de você, entrará em um estado psicológico onde toda a sua existência não tem significado." Em 25 de novembro de 1970, horas antes de cometer suicídio, Mishima selou a última obra de sua tetralogia, A Corrupção de um Anjo, e deixou em sua escrivaninha uma mensagem que dizia: "A vida humana é limitada, mas eu quero viver para sempre." Concluída sua obra literária mais importante, partiu para o Comando Oriental das Forças de Autodefesa do Japão, junto com 4 membros da Sociedade dos Escudos, usando um pretexto para visitar o comandante do quartel de Ichigaya, uma base militar localizada no centro de Tóquio. Quando chegaram, o comandante percebeu que o célebre escritor carregava consigo uma antiga espada japonesa. O comandante foi amarrado e Mishima, com sua milícia, montou uma barricada no escritório. Depois ele foi até a varanda da base militar para fazer seu discurso, acompanhado de faixas. Com suas palavras, Mishima denunciava a miséria moral em que o Japão havia caído e pretendia convencer o exército japonês a restaurar o poder do imperador, perdido pela Constituição que havia sido imposta pelos Estados Unidos. "Onde foi parar o espírito do samurai?" exclamava Mishima para os soldados japoneses, mas eles apenas zombavam dele. Além disso, o barulho dos helicópteros impedia que o ouvissem bem. Em um dos textos que Mishima exibiu da sacada, lia-se o seguinte: "O país da nossa amada história, das nossas tradições, Japão. Não há entre vocês alguém disposto a morrer para se opor à Constituição que despedaçou nossa pátria. Se houver, que se levante e morra conosco. Empreendemos esta ação com a ardente esperança de que todos vocês, a quem foi concedido um espírito puríssimo, possam voltar a ser verdadeiros homens, verdadeiros guerreiros." Depois de terminar seu discurso, que não convenceu o exército, Mishima gritou: "Viva o imperador!" 3 vezes e se retirou para o escritório, desculpando-se com o comandante pela ação fracassada que havia empreendido. Antes de cometer suicídio, Mishima compôs um poema de morte, seguindo assim a tradição do ritual seppuku, também conhecido como harakiri, um ritual milenar japonês em que os guerreiros tiravam a própria vida de forma voluntária para morrer de maneira honrosa. E a última ação que Mishima realizou em vida foi o seu doloroso seppuku. Dessa forma, o mais extravagante literato japonês da época encerrava sua vida no auge de sua imaginação e de seu estado físico. E assim, aos 45 anos, conseguiu a morte que desejava. Uma morte heróica, uma morte que desejou durante toda a sua vida, não sem antes se preparar fisicamente de forma árdua para ela. Foi, em resumo, uma revolta contra o Japão moderno que lhe causava náuseas, e com seu seppuku ele buscava transmitir aos jovens japoneses o tradicional senso de responsabilidade. É muito provável que Mishima soubesse que iria fracassar em sua tentativa de restabelecer o poder do imperador, já que ele ainda era pessimista sobre a situação. Mas se há algo que podemos aprender de sua vida e de sua obra, é que mesmo que a desilusão persista, ainda assim devemos agir, mesmo que seja com base em nosso próprio pessimismo. Porque se você tenta e fracassa, pode viver tranquilo sabendo que tentou. Mas se você não faz, é muito difícil perdoar a si mesmo pela inação. E no caso de Mishima, isso se traduziu na morte, que acima de toda a sua obra literária, foi a máxima expressão de sua vida. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Quero lembrar que vocês nos dão um grande apoio, deixando seus comentários, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Quem falou foi Reinaldo José Carrillo Vilches, isto é La Nueva Enciclopedia. Agradecemos o apoio e desejamos muitas bênçãos a todos.